Fala galera do primeiro ano! Estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Sou o professor Geovan, de Geografia da Escola Martins Rodrigues, e venho aqui hoje abordar um assunto muito interessante: tempo meteorológico e os elementos climáticos do clima. Então, nós temos que, primeiramente, fazer uma diferença que eu quis destacar aqui. O livro destaca, e uma das questões da atividade dessa semana também destaca, que é o seguinte: a diferença entre clima e tempo. Olha aqui, clima diferente de tempo, não confundam. Muitas pessoas confundem, acham que é a mesma coisa. Tal. O tempo. Primeiro vamos falar do clima. O clima, ele é uma sucessão de variações de estados de tempo num lugar, num determinado período. Enquanto que o tempo ele diz respeito a uma variação. Por exemplo, hoje o tempo está chuvoso, mais tarde pode estar quente, pode mudar de um dia para outro. Tempo é assim, a gente se refere ao tempo dessa forma. Eu posso não querer sair de casa porque eu vejo na previsão do tempo que hoje vai chover. Então já tenho esse cuidado. Esse é o tempo. Enquanto o clima já diz respeito a uma sucessão de variações, de estados de tempo num lugar, num determinado período. Então tomem cuidado nessa questão. Diferencie sempre clima de tempo. Gente, esses elementos do clima que nós vamos destacar aqui com relação aos elementos climáticos na sua relação com a meteorologia, eles se dividem em três. Os conteúdos que abordarem esse tema vão sempre fazer essa divisão em três. E são o quê? A temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Primeiro vamos falar da temperatura. Nesse resumão que vocês têm que sempre ter consciência que é um resumo, vocês não podem deixar de ler aí o capítulo, estudar o seu livro. O livro que a gente usa é da Lúcia Marinho e Técio Almeida. Vocês são capacitados para elaborar esse livro didático, então vocês têm que ler esse livro e ao mesmo tempo ver e encarar isso daqui com apenas um resumão. Temperatura, baseia no quê? No Sol. O Sol que age, diminuindo, aumentando a temperatura. Temos que ver o seguinte, ó. A radiação solar, ela atravessa a temperatura. Então nós temos algumas porcentagens com relação a essa atravessada. A atmosfera, nessa atravessada, retém 19%. Já outros 47%, o que acontece? É absorvida pelas águas e terras da superfície. E o restante, 34%, são refletidas diretamente pela atmosfera e pela superfície, retidas diretamente. Então, a temperatura, gente, é um dos elementos climáticos mais interessantes e marcantes. Se vocês verem o climograma, vocês vão ver que vai estar lá a temperatura, uma linhazinha que vai retratar a questão do calor, a absorção do calor. Isso tem como elemento marcante o Sol. E duas escalas medem a temperatura, a Celsius e a Fahrenheit. Enquanto a Celsius vai de 0 grau a 100 grau, 100 grau seria uma coisa assim, o ponto maior de ebulição. Na Fahrenheit já vai até 212 graus, 32 a 212 graus, enquanto 32 seria o grau equivalente ao 0 na Celsius, é o 32 na Fahrenheit. E o que equivale a 100 graus na Celsius equivale a 212 graus na escala Fahrenheit. Então, não esqueçam disso. E temos que ver alguns elementos dessa
temperatura, que é o seguinte, que é medida a máxima temperatura, a temperatura mais alta de um dia, né? O cara da previsão do tempo no jornal pode dizer, ó, a máxima de 32 graus, e a mínima é a quantidade mínima, né? A mínima. E a mínima de 25 graus, por exemplo, num determinado local, a menor temperatura daquele local. E a média térmica, que eu coloquei MT aqui, média térmica, a média entre a máxima e a mínima, né? Somar as duas, divide por 2, temos a média. E também temos a amplitude térmica, que eu coloquei AT, que é a variação. Se no deserto, por exemplo, há uma grande variação. De manhã e à tarde pode estar muito quente, chegar a 50 graus, por exemplo, e à noite cair bastante para 15 graus, por exemplo. Né? Uma grande variação, grande amplitude térmica. O segundo elemento de destaque, os elementos do clima, é a umidade, a quantidade de vapor d'água. Vocês têm que ter na mente isso, a quantidade de vapor d'água. E aí, existem a questão das chuvas, né? Tem 3 tipos bastante marcantes, né? Que são o primeiro tipo, orográficas, diz respeito às montanhas. Lembra dos capítulos anteriores que falavam de orogênese relacionada às montanhas? Chuvas orográficas acontecem, aqui um desenhozinho, ó. O ar ascende, né? Se resfria quando tem que passar uma montanha, né? Uma montanha, e aqui, nesse momento acontece a precipitação. No litoral nordestino é muito marcante a chuva orográfica, que faz pessoas da zona da mata e do litoral, fazem o litoral, a zona da mata, choverem bastante, relacionado a essa chuva orográfica. Outro tipo de chuva é a convectiva. O ar em ascensão vertical, se resfria, se condensa e se precipita. Acontece a precipitação, cai a chuva. Esse tipo de chuva convectiva. O outro tipo são as frontais, quando há o encontro de uma massa de ar quente com a fria, né? Massa de ar frio com a massa de ar quente. Quando há esse choque, as massas frontais, né? Nós temos aí, né, essa frontalidade, nós chamamos de chuvas frontais. Quando acontece, por exemplo, o encontro da massa polar atlântica, que é fria, com a massa tropical atlântica, que é quente, acontece chuva frontal, que tem a ver com as chuvas que acontecem no período do inverno em algumas capitais nordestinas. Gente, o último elemento é a pressão atmosférica, o peso que o ar faz na superfície, não esqueçam disso. Os ventos, eles deslocam-se das áreas de alta pressão para as de baixa pressão. Não é o contrário. Há esse deslocamento dos ventos das áreas de alta pressão para as de baixa pressão. Nas áreas de alta pressão são áreas frias. E as de baixa pressão, áreas quentes. Então há um movimento de um local, da direção para outra. Existem alguns tipos de circulação que o autor destaca, que é a primária, a secundária, e a segunda é a secundária e terciária. A primária ela é mais voltada para o macro, né? Diz respeito a uma coisa mais global, enquanto a secundária e a terciária ela é mais localizada, regional, diz respeito a diferença do continente para o outro, um oceano para o outro, por exemplo, enquanto a primária diz respeito aos ventos alísios, que vão de uma direção para outra, longe, responsável por vários tipos de vento, né, que vão dos trópicos para além do Equador. Já a secundária e terciária diz respeito a algo mais localizado. E temos as massas de ar, outro ponto de muito destaque com relação ao peso do ar na superfície, a pressão atmosférica. As massas de ar, elas podem
ser de vários tipos. Pode ser quentes, podem ser frias, pode ser seco, pode ser úmido. Quando elas são quentes, elas fazem aquele local se esquentar. Enquanto é fria, é o contrário. E tem também a questão das frentes frias, estão relacionadas também. Frentes frias, quentes, estacionária e em dissipação. As frentes frias e quentes, como o próprio nome já diz, elas deixam o local, no caso da fria, mais frio, no caso da quente, mais quente. Estacionária já é quando há no encontro de uma massa para outra, uma massa fica parada, estacionária, estaciona. Por isso é estacionária. Já em dissipação é quando uma massa, ela vai se dissolver, né? Por isso que é em dissipação. Ela recua, né? Há um recuo disso. Então, gente, são os 3 elementos, não esqueçam de fazer esse estudo. Obrigado pela atenção.